Vou fazer uma oração para começarmos a live. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servir e te adorar, Senhor. Obrigado, Senhor, por nesta noite, Senhor, mais uma vez o Senhor me usar, ó Pai, como instrumento, Senhor, e ferramenta nas tuas mãos, ó Pai. Fala, Senhor, com o teu povo, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que necessitamos ouvir, ó Pai. Te peço por mais uma vez, Senhor, me usa, Pai, como teu instrumento, Senhor, que eu nunca me esqueça, Senhor, que eu sou apenas um vaso, Senhor, de barro ruim, Senhor. Mas me usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, ó Pai, é o que eu te peço, Senhor. Abençoa, Senhor, cada uma das pessoas que forem assistir a tua live, Senhor. Cada uma das pessoas, Senhor, que entrar na live para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos enche com a tua palavra, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, Senhor. Fala com cada um de nós, ó Pai, é o que eu te peço, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Da última vez o tema foi Jeremias, capítulo de número 18, do versículo 1 ao versículo 6, onde foi começado, eu comecei a falar que estamos vivendo uma geração, onde uma geração que quer ouvir Deus, uma geração que quer ver os milagres de Deus, mas uma geração que não quer se esforçar a ter um relacionamento com Deus. Uma geração que não procura entender Deus, uma geração que não procura ler a Bíblia e uma geração que não procura orar. Nesta noite, o texto base para falarmos, para expormos um pouco do que Deus tem a cada um de nós é o Salmo de número 119 e alguns dos seus versículos. Vou começar pelo primeiro versículo e em seguida vamos falar acerca de alguns outros versículos do Salmo 119. Salmo 119, versículo de número 1, começa dizendo assim: Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Somente esse versículo, primeiramente. Muitas das vezes, da mesma forma que eu comecei a última live, eu vou começar essa live atual. O que eu quero dizer para vocês nessa noite que estão ouvindo a live, que na última live eu falei sobre estarmos vivendo uma geração que quer ouvir Deus, uma geração que quer entender Deus, uma geração que quer receber milagres de Deus, mas uma geração que não quer esforçar a entender Deus e não quer ter um relacionamento com Ele. Por que muitas das vezes essa geração não quer ter um relacionamento com Deus? Porque não quer obedecer a Deus. Por muitas vezes quer trilhar os seus próprios caminhos. E aqui no Salmo de 119 vamos falar novamente sobre algumas partes acerca disso, onde estamos vivendo acerca de uma geração que perdeu o intuito, perdeu a empolgação, perdeu o interesse e perdeu o temor acerca da palavra de Deus. Uma geração que não procura em momento algum agradar a Deus, uma geração que está cada vez mais deixando de aproximar de Deus, cada vez mais se afastando dele. Por quê? Por causa dessa desobediência de não ler a Bíblia, de não orar, de não buscar a Deus. E aqui Deus ele começa dizendo, no Salmo 119, o salmista começa a dizer: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra. Devemos andar na palavra, devemos entender o que a palavra de Deus nos diz. Como foi falado em Jeremias 18, conhecemos Deus um pouco através de Jeremias. Naquele processo de conhecer a Deus, chegamos ao ponto de entender a nossa utilidade perante ao Senhor. E nesta noite vamos entender algo mais acerca de caminhar com Deus. Porque podemos caminhar com Deus somente quando começamos a aproximar. E para aproximarmos de Deus, devemos o conhecê-lo. E esse papel de caminhar com Deus, devemos caminhar lado a lado com Ele. E a única forma de caminharmos com Deus também é através da sua palavra. A única forma de termos um relacionamento com Deus é através da palavra. Então, eventualmente, para termos um caminhar com Deus, é necessário ter a palavra lado a lado conosco também. Quando no jardim do Éden, Deus ele desce ao pôr do sol para conversar com Adão e Eva, mostra que Deus desde o princípio ele queria caminhar, ele queria lado a lado conversar com a humanidade. E nessa noite vamos abranger um pouco dessa situação, onde estamos vivendo num mundo atual, onde pessoas não querem caminhar com Deus, onde pessoas não estão buscando a Deus e onde pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus pelo simples fato
de querer fazer as suas vontades, de querer fazer as suas escolhas, de querer fazer aquilo que agrada a si próprio e não agrada a Deus. Muitas dessas vezes, essas situações das pessoas desaproximarem de Deus é por fato dos exemplos que estão sendo citados na humanidade. Fatos, e esses exemplos citados na humanidade pelo simples fato de relacionamentos estarem se acabando. Quantos relacionamentos acabaram no meio dessa pandemia? São exemplos de pessoas que não tiveram discernimento e pessoas que estavam longe da presença de Deus e não entenderam o propósito do relacionamento, não entenderam o propósito de um casamento. E muitas dessas pessoas que estão fora da presença de Deus, estão longe da presença de Deus, por falta dessa palavra, por falta de conhecer, por falta de buscar a Deus, começa a passar por situações difíceis. Por quê? Porque muitas das vezes as nossas escolhas nos levam a gerar consequências, e muitas das vezes essas consequências são geradas por má escolhas que fazemos, e muitas das vezes essas escolhas que fazemos nos levam a consequências perigosas, consequências que podem nos levar à morte, consequências que podem nos levar à perdição, consequências que podem nos levar a atrapalhar as nossas famílias. Uma dessas situações que eu posso citar é a situação de pessoas que, por causa de estar afastado da presença de Deus, de estar longe da presença de Deus, começa a usar drogas, começa a beber, começa a mexer com coisas erradas. Mas muitas dessas pessoas é porque não buscam conhecer a Deus, porque não estão próximas de Deus. Por isso é importante estar próximo de Deus, por isso é importante cada vez mais conhecer a Deus. Então, quando foi falado na última live sobre conhecer a Deus, sobre entender quem é Deus e ter um relacionamento com Ele, nessa noite vamos passar a caminhar com Deus. E para mim caminhar com Deus também é necessário eu conhecer a sua palavra e começar, quando eu entendo Deus, quando eu aceito Deus e quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu começo a modificar algumas coisas. E dessas coisas eu começo a modificar a minha vida, eu começo a modificar a forma de viver, eu começo a modificar onde eu vou, eu começo a modificar as coisas que eu gosto, eu começo a modificar a minha forma de agir, a minha forma de falar, eu começo a modificar o meu estilo de vida. E nessa noite podemos aprender, através da palavra de Deus, que quando eu caminho com Deus, eu começo a entender que eu devo ser cada vez mais obediente a Ele, não simplesmente pelo fato de obedecê-lo para ter um relacionamento com Ele, mas para ter um caminhar com Deus, para estar lado a lado com Ele. Também é necessário eu ter esse relacionamento com a palavra, obedecer a palavra. No último culto da quinta-feira passada, ouvimos também acerca da obediência, a importância da obediência, colhendo os frutos da semente da obediência era o tema. Então colhemos fruto através da obediência à palavra, obedecemos a palavra e recebemos grandes coisas de Deus, recebemos promessas da palavra dele, porque estamos cumprindo a sua palavra. Eu sei que não é fácil para o ser humano viver uma vida reta perante ao Senhor. Eu sei que para o ser humano não é fácil ter uma vida com Deus, porque muitas adversidades, muitas escolhas dos seres humanos passam para nós. Muitas das vezes queremos escolhas que vão nos fazer mal no futuro, mas é o que estamos vendo com os nossos olhos acerca daquilo que estamos vivendo. Mas com a palavra de Deus temos direção, com a palavra de Deus temos uma instrução e conselhos acerca das escolhas que devemos tomar. Por isso é importante cada um de nós caminhar com Deus, caminhar com a sua palavra, porque vamos aprender dia após dia o melhor de Deus, o que é esse melhor dele, caminhando com ele para entender as suas promessas, para entender o que ele tem preparado para cada um de nós. Muitas das vezes questionamos Deus por causa das escolhas que Ele tem feito para cada um de nós, das escolhas que Ele faz acerca da nossa vida, e muitas das vezes não entendemos. Mas é o trabalhar de Deus de uma forma igual um pai trabalha por um filho. Muitas das vezes o erro da geração em que estamos vivendo é pela falta de obediência aos pais, pela falta de compreender os pais. Por isso estamos vivendo uma sociedade que perdeu por exemplos de filhos que não obedecem aos pais e pais que não dão exemplos aos filhos. Estamos vivendo num momento do mundo, na atualidade, onde as pessoas perderam o interesse e perderam o intuito de conhecer a Deus, porque estamos vivendo nessa geração onde os pais não são exemplo, onde os filhos não são exemplos.
mas através da palavra de Deus possamos ter como exemplo Jesus Cristo, possamos ter como exemplo vários personagens da Bíblia Sagrada que foram retos e íntegros perante o Senhor. Um dos homens que foi íntegros perante o Senhor foi Jó, um homem que não teve uma vida fácil, mas ele teve uma vida com Deus, na qual Deus caminhou lado a lado com ele a partir do capítulo 40. E Deus começa a caminhar com ele a partir do capítulo 38 de Jó. Muitas das vezes o ser humano ele não caminha com Deus por pura escolha, por vontade própria. Mas nessa noite devemos entender que sim, devemos escolher Deus, mesmo que a situação da nossa vida esteja difícil. Porque Deus tem projetos, Deus tem escolhas para cada um de nós. Vamos falar aqui também acerca do versículo de número 9. O versículo de número 9 fala acerca de jovem. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra. Muitas das vezes os jovens desobedecem aos pais, muitas das vezes os jovens não sabem receber o conselho dos pais, mas aqui nesta noite estamos vendo o que a palavra diz acerca de jovens. A palavra aqui nesta noite diz acerca de jovens que devem viver segundo a palavra, observando o que a palavra fala a cada um de nós. Por que Deus está falando isso aqui com a juventude? Deus está falando essas palavras com a juventude pelo simples fato. Da mesma forma que um pai conhece o filho, da mesma forma que um pai ele quer o melhor para os seus filhos, assim também é Deus que quer o melhor para cada um de nós. Por isso eu estava falando que os jovens desobedecem aos pais, os filhos não compreendem os pais, porque os pais já têm uma experiência de vida maior do que os filhos, então sabem o que é melhor para os filhos. Por isso muitas das vezes os pais falam não com os filhos e os filhos não obedecem, porque não tem conhecimento acerca do que o pai está falando. Só que a palavra de Deus, muitas das vezes temos que respeitar e todas as vezes temos que entender que Deus está fazendo o melhor para cada um de nós. Muitas das vezes Deus está fazendo aquilo que para nós a gente não está gostando, porque Deus, quando devemos caminhar com Ele, devemos esquecer as coisas que fazíamos anteriormente e devemos focar em coisas novas, nas quais Deus colocou para cada um de nós. Devemos largar os nossos vícios e começar a buscar cada vez mais a Deus, largar aquilo que atrai cada um de nós e buscar aquilo que atrai a nossa alma, o nosso coração. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Muitas das vezes estamos vendo gerações de igrejas que estão perdendo os estatutos, estão perdendo a lei, estão perdendo a palavra para trazer para as pessoas uma igreja mais liberal, uma igreja que as pessoas vão agradar mais, mas muitas das vezes não vão entender, muitas das vezes não vão receber nada de Deus, porque estão recebendo algo da opinião humana, estão recebendo algo daquilo que o homem quer, daquilo que o homem se interessa. Mas a palavra de Deus não é para interessar ao homem, é para modificar, é para transformar o homem, é para trazer coisas novas à humanidade, é para o homem estar em coisas novas, transformado. Por isso, quando aceitamos a Cristo, mudamos o nosso estilo de vida. Por isso, quando aceitamos a palavra dele, somos corrigidos pela palavra de Deus e somos colocados no caminho certo, no caminho reto. Modificamos as nossas ações, nossas atitudes perante o Senhor e as nossas atitudes em qualquer ambiente que vivemos. Tanto possa ser na família, possa ser no casamento, possa ser no trabalho, possa ser na escola. Devemos modificar nosso modo de agir, nosso modo de viver e viver conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus, como vai dizer no Salmo de número 105, no Salmo 119, versículo 105, vai falar acerca da palavra, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é conselho para aquele que procura conselho nas situações difíceis em que está passando. Ela é conselho, ela é força para aquele que está precisando de força, e ela é também entendimento para aquele que busca conhecimento acerca de Deus. Então ela também é luz para você nesta noite entender que você, através da palavra de Deus, possa iluminar vidas, iluminar pessoas a entender cada vez mais o que Deus quer para a vida delas.
modificar a sua história, modificar a história de quem está próximo de você. Deus quer transformar a sua vida, transformar a sua história. E a única forma do ser humano ser transformado é pela palavra, pelo conhecimento, conhecer a Deus, entender a Deus, buscar cada vez mais Deus e estar cada vez mais sentindo a sua palavra, entendendo e caminhando com a palavra de Deus. Mas estamos nessa geração atual de que não quer viver o que Deus quer, mas é repreendida por Deus. Nesta noite estamos aprendendo que devemos caminhar com Deus. Então que possamos aprender, que possamos ensinar, que possamos andar segundo a lei de Deus, segundo a palavra de Deus, e que as pessoas possam caminhar dia após dia com o entendimento da palavra de Deus. Eu sei que não será fácil, eu sei que não será um caminho fácil caminhar com Cristo, porque vai ter perseguições, você vai ter que largar o que você mais gosta para amar o que você deveria amar mais, que é a palavra de Deus. Mas que você possa entender nesta noite que é o mais importante para a sua vida é deixar Deus, através da palavra dele começar a transformar a sua vida, começar a transformar a sua história, começar a transformar onde você pisar as plantas dos seus pés. Qualquer ambiente que você pisar, Deus pode transformar através da palavra. Como foi falado, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você nunca vai andar longe da presença de Deus se você caminhar com a palavra. Você nunca vai estar na escuridão sem uma solução para cada problema que você estiver vivendo na sua vida, porque a palavra de Deus é luz para os seus problemas. E nessa noite que você possa entender que a palavra de Deus ainda é importante, que a palavra de Deus ainda fala com cada um de nós, que a palavra de Deus tem algo para nós, para nossa alma. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nessa noite possamos ter alimentado a nossa alma, alimentado a nossa fé pela palavra de Deus, e que cada dia possamos estar cada vez mais lendo a palavra, cada dia mais orando e buscando de Deus entendimento acerca das palavras. O Salmo 119 ainda vai falar em alguns versículos que somos vivificados pela palavra. O que significa? Significa que vivemos pela palavra de Deus, significa que vivemos pelo que Deus diz acerca de nós, vivemos pelo que Deus faz acerca da nossa história, acerca da nossa vida. Quando conhecemos a palavra, o Salmo 121 vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, e faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que você nessa noite possa entender que a palavra do Senhor é socorro, que a palavra do Senhor é paz, que a palavra do Senhor é tranquilidade para a sua vida, e que mais do que isso, ela é alimento para a sua vida. É a mensagem que eu deixo nessa noite para cada uma das pessoas que tirou um tempinho para vir à live, que possa entender que a palavra do Senhor ainda é importante no século 21, que a palavra do Senhor ainda é importante na nossa geração, e que a palavra do Senhor ainda é importante na nossa vida, na nossa história. É a mensagem que eu deixo para cada um de vocês nessa noite, para cada uma das pessoas que tirou um tempinho para vir à live. Que Deus possa abençoar cada uma das pessoas que tirou esse tempo para ouvir o que Deus tinha para falar. Eu vou estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela palavra, por tudo que Ele falou a cada um de nós. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que tirou esse tempo para ouvir o que Deus tinha a falar a cada um de nós. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servir, Senhor, te adorar e te exaltar, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, Senhor, a cada uma das pessoas, Senhor, que tirou um tempo para vir à tua live, ó Pai. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, os abençoa, os guarda, Senhor, e que eles possam, Senhor, aprender, Senhor, cada vez mais acerca da tua palavra, Senhor, e entender, Senhor, que ela ainda continua importante, Senhor, que ela ainda, Senhor, é direção, Senhor, e que ela ainda, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, Senhor, ela é conselho, Senhor, e ela é alimento, ó Pai. É o que eu te peço nesta noite, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta live. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, a cada um de nós, ó Pai. Amém e amém. Fiquem com Deus. Deus possa vos abençoar. Tenha uma excelente semana. Deus vos abençoe.